Prometeu, aí estamos voltando em linha agora com o deputado estadual, o deputado Volney Weber, deputado que ex-prefeito de São Lugero, com uma bela história aqui na região para contar, nos atende gentilmente nesta manhã de quarta-feira. Agora sim, em linha, liberado. Bom dia, deputado, obrigado pela atenção conosco. Bom dia, bom dia. Eu estou falando com quem agora? Eu sou Rafael Bica e também está conosco o Newton Veronese, o Niltinho. Muito bem. Bom dia, Rafael. Bom dia, Niltinho. Para mim sempre é uma satisfação poder estar falando com vocês através desse meio de comunicação tão importante e com as pessoas que estão nos acompanhando lá do outro lado, né? Então, de forma especial, a minha saudação a todos os ouvintes também. Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece aí. Se eu começar, o Niltinho tem uma pauta legal depois para abordar com o senhor aí, fazendo histórico. Eu só queria saber da sua visão como MDBista influente, o senhor deputado estadual, como é que vê pós-convenção? O partido já está cicatrizado, deputado, ainda vai um tempinho para a construção daquela unidade, digamos assim, ainda há um momento de disputa nesse momento? Bom, Rafael, eu sempre tenho dito, né, depois do final da partida do campeonato, de um campeonato de futebol, vamos falar assim, a gente não pode passar de imediato no meio da torcida de quem perdeu, não tem? Assim como também o juiz que apitou aquela partida, também é bom ele não passar pelo meio da torcida que perdeu, porque tão logo vai ser o culpado, aquela coisa toda. Não é diferente numa convenção quando tem uma disputa, mas foi muito democrático o processo, muito tranquilo, né? Tinha pensamentos diferentes, tem pensamentos diferentes, tem visões diferentes também, enxergamos diferente e pensamos diferente. E quando se tem um processo desse, a gente tem que respeitar, o processo ele tem que ser democrático. E o processo do MDB ele foi democrático, nesse momento não houve perdedores, né? Houve quem escolheu, na grande maioria, por um caminho. E na nossa trajetória política, quando das convenções, nós sabemos que até ali nós podemos caminhar em 2, 3 vias, 2, 3 pistas, mas chega num certo momento é uma só. E essa uma só agora é o do Deller, né, apoiando Carlos Moisés como vice-governador e o MDB seguindo em frente. Então, as melancias agora têm que ser... vão se ajustando na carroça, né? E é assim, o MDB tem um patrimônio invejável, que é essa grande militância, né? E eu acredito que vamos em rumo de um ótimo resultado. Deputado, o senhor vai estar falando em militância, né? O senhor estará essa semana em andança aqui pela região, com algumas reuniões, se eu não estou enganado, uma amanhã em São Judas Tadeu. E essa militância que perdeu muito a força aqui na região, na última eleição, aqui em Tubarão, o diretório está tentando se reerguer, em Capivari a situação é um pouquinho mais complicada. O senhor é a grande liderança do MDB da região. O senhor visa a reconstrução do partido aqui nessas cidades? Muito bem, Nilton, nós já viemos trabalhando isso de forma bastante intensa já há bastante tempo, né? A gente sempre tem que reoxigenar, se reinventar quando as coisas não dão muito certo. Então, em Tubarão, assim como em Capivari, a gente tem que buscar reestruturar. A militância ela existe, o patrimônio está ali, porém está adormecido, está um pouco calado e nós precisamos motivá-los e, para isso, apresentar bons resultados. Então, no dia de amanhã, às 19 horas, ali no Centro Comunitário São Judas Tadeu, no bairro Humaitá, vamos fazer um encontro, o primeiro seminário na Amurel, de prestação de contas do deputado Volney Weber. Ali vamos estar apresentando as ações desenvolvidas na Amurel, principalmente, né, e também tanto de emendas impositivas, município por município, e também das demandas macros que nós levantamos a bandeira e através da linha do convencimento a gente levou ao nosso governante, né, Carlos Moisés, e aonde ele se sensibilizou e muitos e bons resultados foram alcançados. Então amanhã é o dia de prestação de contas. Prestação de conta esta que não é só para o MDBista, mas é para os nossos amigos, simpatizantes e toda a população em geral, que inclusive vem nos acompanhando também. Então, mas é um momento de encontro, um momento de aglutinar as lideranças, de fazer com que
elas entendam de que é importante ter uma liderança na região e que essa liderança, através das ações que promovem, vai com certeza, né, favorecer para o fortalecimento do MDB, da nossa Amurel, de um todo, mas também principalmente de Capivari, de Tubarão, aonde estamos mais fragilizados. Mas nós já estamos muito bem encaminhados nesse momento. O presidente Jair Tartari, junto com o vereador Tancredo, junto com toda a executiva, né, estamos aí trabalhando intensamente para o fortalecimento e a reestruturação do nosso MDB de Tubarão. E esse trabalho não para, ele é diário, é todos os dias, e vamos com certeza, dentro de um período muito curto aí, já estar com o MDB bem mais fortalecido. Deputado, sobre essa questão, eu sempre tenho muita dúvida em relação às emendas impositivas dos deputados estaduais, porque não existe um valor fixo, né? O deputado federal, a gente sabe que tem à sua disposição 16 milhões por ano para distribuir emendas, e o deputado estadual eu sempre tive essa dúvida. Dá para o senhor detalhar para o nosso ouvinte o que o senhor mandou, sem tirar essas obras de convênio, que aí todo mundo quer a paternidade, né? A ponte Tubarão Capivari, a ponte, o desassoreamento da Barra do Camacho, embora eu saiba que o senhor sempre tenha levantado bastante essa bandeira, mas de emendas impositivas, em valores, em pilas, como eu costumo dizer. Dá para o senhor nos dar uma noção de quanto o senhor direcionou aqui para a nossa região? Então, eu tenho direcionado em emendas impositivas, e aí sim tem um valor fixo, sim, Niltinho. Hoje fica um percentual do orçamento geral. Fica hoje em torno, por isso que muda. Exatamente. Então. Fica em torno aí hoje de 9 a 10 milhões ano de emendas impositivas, que é na legislação de direito do deputado fazer a indicação desses recursos dentro do orçamento, e sendo indicadas e plano de aplicação feitos, esses valores desvinculados no ano seguinte. Então fica em torno de 10 milhões. Porém, nós somos o elo de ligação da comunidade, das nossas lideranças, sendo elas vereadores, prefeitos, lideranças de entidades, assim por diante. Nós somos o elo de ligação dessas pessoas com o governo do Estado. Então, essas demandas trazidas por essas lideranças da população lá na ponta, que é onde o morador ele está estabelecido, que é no bairro, na comunidade do município, essas demandas são trazidas até nós, e nós, da linha do convencimento, nós também trabalhamos muito por dentro do governo na liberação de transferência especial. Aí eu tenho dito que do gabinete do deputado Volney Weber, somado às emendas, somadas às transferências especiais, essas diretamente pelo gabinete, elas ultrapassam aí, só neste ano, 70 milhões de reais para o nosso sul, aonde dentro do nosso sul eu tenho 45 municípios, que é a REC, a MESC e a Amurel. A Amurel, ela tem aí, desse valor, em torno aí de quase 30 milhões. Então, isso são de recursos desvinculados diretamente do gabinete, sendo elas de emenda impositiva ou na linha do convencimento de transferência especial. Como você bem falou, aí tem as obras macros que nós temos que evidenciar aqui, a participação, e aí eu não vou puxar a sardinha só para o meu lado. Eu tenho algumas coisas que a gente foi o líder no início da luta, né? Exemplo, a Geo Medeiros é uma delas, né? A ponte Capivari, essa já de muito tempo, mas a Geo Medeiros, essa tem a minha participação direta, porque tem emenda impositiva, inclusive, desvinculadas para fazer o projeto, junto da Amurel, na participação junto com a Amurel, para confeccionar o projeto e depois buscar os recursos. E esses projetos não são baratos, né? Principalmente uma obra complexa como a Geo Medeiros. Exatamente. Nós barateamos o projeto pela Amurel, mas aí ela precisava de um custeio junto ali para fazer a sondagem, aquela coisa toda. E aí o deputado Volney Weber, de pronto, né, encaminhou recursos para a Amurel, a Associação dos Municípios, fazendo com que ela pudesse fazer esse serviço e então logo ter esse projeto à disposição do governo do Estado. Aí tem a vontade do governo. Aí o governo também teve vontade, junto com a nossa reivindicação, junto com a Associação Comercial e Industrial de Tubarão, que trouxe essa pauta para nós, lá na campanha passada. E aí, quando eleito, ela reforçou o pedido. E nós entendemos muito bem o recado.
Então começamos a trabalhar pelas demandas solicitadas pelas lideranças da região, assim como também junto ao prefeito municipal, Juarez Ponticelli, que também foi muito sensível a esse projeto, uma vez de que a obra ela é dentro do município de Tubarão e dentro do município de Laguna. Na época o prefeito de Laguna, Mauro Candemil, também se demonstrou muito sensível. Aí continua o prefeito de Tubarão o mesmo, lá em Laguna muda, mas o Samir também veio como um grande parceiro. Então, olha só, essa obra já está acontecendo. Então vale ressaltar que as obras macros, a importância da nossa bancada do Sul, né? A nossa bancada do Sul tem trabalhado muito forte. Alguns deputados com mais intensidade, outros com menos, mas a importância de nós estarmos unidos em prol de um resultado que é as ações para toda a nossa região. Então, várias obras, a gente está todas as semanas, todos os dias lá, reivindicando, Serra do Corvo Branco, nós temos aí as rodovias de chão batido, que são rodovias estaduais de toda a nossa região da Murel, todas praticamente contempladas nesse momento, se não em execução de obras, mas já com ordem de serviço, e outras em licitação e outras finalizando os projetos. Ok. Muito importante alguns esclarecimentos para a gente que é mais leigo no assunto, embora... Eu vou ser bem sério para ti, eu gostei da resposta do deputado, porque eu não tinha noção de como funcionava essa questão das verbas. Por que variava o valor de um outro? Ela podia variar, tem essas desvinculações também que podem ocorrer, e eu acho que amanhã, para quem não entende, né, amanhã, quinta-feira, dia 28 de julho, às 19 horas, no Salão São Judas Tadeu, o deputado Volney vai ter a oportunidade de explicar com mais detalhes, não só em relação às obras aqui da Amurel, mas também de toda a região sul. Acho que ele vai dar uma explanada também, é uma boa oportunidade de ver aí as demandas que foram solicitadas e atendidas pelo deputado Volney Weber. Ô deputado, sobre a questão do governador Moisés, né, o senhor, eu disse isso aqui na última semana, eu até comprei uma briga que não era minha, que eu achei bastante deselegante a organização da FEAGRO não chamá-lo ali para a mesa diretiva das autoridades, porque o senhor foi um dos caras que sempre brigou pelo governador. Quando estava no ápice da crise dos 33 milhões, do caso dos respiradores, eu entrevistei o senhor defendeu o governador, quer dizer, o senhor foi um aliado de primeira hora, né? Porém, os analistas políticos aqui do nosso estado dizem, né, e a gente aqui dentro da Murel nós temos uma noção, fora da Murel é difícil a gente ter essa percepção, dizem que o senhor, a deputada Ada De Luca, não ficaram satisfeitos com a negativa do governador ao nome do Antídio Lunelli num primeiro momento. Foi isso mesmo que aconteceu? As pazes, se aconteceu, as pazes já foram feitas entre o senhor e o comandante? Já dá para passar na frente da torcida adversária, usando o que o senhor falou na abertura aí? Veja só, primeiramente falando da FEAGRO, né? Você mencionou a FEAGRO. Em nenhum momento eu fui deixado de ser mencionado. Eu, inclusive, pelo mestre de cerimônia, foi mencionado e agradecido a minha presença no evento, a minha presença. Porém, eu já tinha solicitado ao cerimonial que não me chamasse para frente, pelo fato de nós já estarmos dentro de um calendário eleitoral. Dia 3 de julho começa o calendário eleitoral, não a campanha diretamente, mas o calendário eleitoral, em alguns momentos, sendo entrega de obras, ordem de serviço e eventos públicos, né, por uma questão de cautela e precaução, não faço parte mais da mesa formada ali naquele momento. Então, a meu pedido, eu não fui chamado, a meu pedido. Porém, eu fui mencionado pelo mestre de cerimônia, assim como eu estava ali, estando deputado, mas eu estava ali como cidadão, interessado no evento, na atividade da pecuária, do agronegócio, porque sempre fui muito participativo quanto a isso e sei da importância que é o agronegócio para os catarinenses, para o nosso país, de uma forma geral, para a nossa região. Então, eu estava ali sim, fui mencionado e agradecer, inclusive, a minha presença. Fiquei muito satisfeito desta forma, porém, o pessoal às vezes não entendeu, né? Mas quem estava ali entendia que era notório
que lá na frente não tinha nenhum pré-candidato. Então, também porque no primeiro momento gerou uma confusão, porque o secretário de Agricultura é o Mioto, né? Exato. E nós aqui mesmo, a hora que nós falamos Mioto, nós falamos, o Mioto é o deputado Jair Mioto. Então, quer dizer, chama o Jair Mioto e não chama o Volney Weber, que é aqui da região. Depois, no outro dia, a gente foi descobrir que era o secretário interino de Agricultura que havia sido chamado representado do governo do estado. Ricardo Mioto. Hã? É Ricardo Mioto. Ricardo Mioto, exatamente. Exato. Exatamente, mas o Ricardo Mioto também, na sua fala, ele olhava para mim assim, mas não queria mencionar meu nome, porque não sabia se podia ou não, porque ele já era uma liderança do governo. Sim. Enfim, não mencionou o nome, o prefeito de Braço Norte, somos partidos opostos, mas porém não somos inimigos. Ele também olhava, mas também não mencionou. E lógico, e não era para mencionar mesmo, então logo eu tinha orientado que não mencionasse. Mas enfim, isso passou e a rotina agora é assim, né? Mas é bom a gente conversar um pouquinho para colocar isso às claras, porque muitas pessoas me questionaram, sacanagem, o que fizeram contigo? Não houve sacanagem, é o momento, né? A regra é assim e nós não podemos avançar, né, além da regra, né? Caso contrário, somos penalizados. Então, por questão de precaução, não fomos à frente e não fomos mencionados diretamente como autoridade ali. E veja só, na questão do governador, eu sempre tenho deixado bem claro que eu não gostei, que o governador, ele acabou, de uma forma talvez indireta, não aceito muito bem Antídio Lunelli, né? Mas essa rejeição, não sei certo se aconteceu, porque eu não participei de conversa e não participei diretamente do momento onde o governador disse ou não que não queria Antídio Lunelli. Porém, a informação veio por dentro de uma reunião que nós estávamos, o próprio Antídio disse, o governador não me quer. Eu não sei se disse com essas palavras, não tem lá o governador para ele. Mas enfim, eu entendo que se é que o governador disse isso, eu tenho falado. O MDB disse que estaria com o governador através de uma reunião do diretório, certo? E o MDB no diretório também disse que o nosso vice seria Antídio Lunelli, pelo fato dele ter feito um gesto de recuar, de ir para a cabeça de chapa, indo de vice-governador. Então ele fez esse gesto de recuar para pacificar o nosso partido, para unir o partido, para ter um caminho só. E se ele fez esse gesto, então logo anunciou que então ele seria o vice, o governador, eu acredito que não deveria ter dito não ao MDB naquele momento. Ele deveria ter aceitado o Antídio, ter caminhado alguns dias, e o próprio Antídio, se não decolasse, poderia ele mesmo dizer para nós, MDB, o meu nome não colou, não decolou e tal, e eu vou recuar e vamos encontrar outro nome. Eu penso que o caminho fosse esse. Mas enfim, isso são águas passadas, não adianta nós ficarmos olhando só pelo retrovisor, né? Eu tenho dito sempre que sou obediente e sou 15 e sou MDB. A convenção definiu o nosso pré-candidato agora a vice-governador, né? E é esse o caminho que nós vamos seguir para frente. Eu sempre tenho dito, a gente tem uma vontade e a nossa vontade a gente constrói para ela se concretizar. Assim como dentro do nosso partido, de grandes lideranças e muitas lideranças, outros têm outras vontades. Porém, a convenção é crucial, ali é que define. E eu tenho dito sempre, aquilo que o maior número de convencionais decidirem, né, qual caminho nós vamos ter que seguir dali para frente, é esse o caminho que eu vou trilhar junto com os demais. E aí, agora deu o do Deller de vice com Moisés, e é esse caminho que nós vamos trilhar, porque nós somos MDB, a convenção é um ato democrático, né, e soberana. Então, se a decisão foi essa, nesse momento temos que respeitar e vamos agora, então, como falamos lá no início, aglutinar o grupo, somar as forças e fazer com que façamos um grande projeto para o MDB, para fortalecimento, e também, principalmente, o que importa é Santa Catarina.
fazer um grande projeto agora para Santa Catarina continuar crescendo da forma como vem vindo nos últimos tempos. Bom, deixa eu encaminhar a minha última aqui, nosso tempo está chegando no fim, depois o Nilton encerra com o senhor. Só da minha parte, eu queria uma palavra sua sobre essa questão. Hoje nós trouxemos a matéria da crise no setor dos suinocultores aí, né? E lá na região de Braço do Norte, muito forte nisso. Santa Catarina conseguiu manter-se como o estado maior exportador de carne suína, porém o lucro está diminuindo, né? A rentabilidade caiu aí mais ou menos 10%. A crise no suíno preocupa algum movimento, algo que se estude fazer aí via Assembleia para facilitar para o suinocultor? Bom, veja só, Rafael, não é que o lucro está diminuindo, está aumentando o prejuízo. O prejuízo, perfeito. Está aumentando o prejuízo. Por quê? Porque o farelo de soja a quase R$3.000 a tonelada e o milho a praticamente R$100 a saca. Olha, o suinocultor o suíno não é que o preço está baixo. O insumo está muito alto, coisa antes nunca visto. Então, vamos ser bem sinceros que não tem varinha mágica nesse negócio. É a tal da lei, é a lei da oferta e da procura, né? E a lei da oferta e da procura, o milho alto, pouco milho no mercado, agora está minimizando um pouco, porque estamos dentro da safrinha essa que foi um safrão, né? Porque o tempo ajudou e deu uma alta produção, mas pela Assembleia nós já trabalhamos na questão de inserir a carne suína de volta na cesta básica, que prorrogamos o prazo aí por mais 2 anos da cesta básica, então automaticamente fica reduzido aí os impostos da questão da cesta básica e a carne de suíno, o suíno está junto, né? Assim como também nós trabalhamos uma linha de crédito aprovada pela Assembleia, junto ao governo do Estado, para os suinocultores independentes nesse momento, que é os que mais estão sofrendo. É aquele que faz o ciclo completo e ele mesmo procura o frigorífico na hora da venda. Não é aquela parceria de frigorífico já produtor. Esse ainda está mais tranquilo, não está confortável. Mas a outra parte aí, que é do independente, essa realmente a situação está crítica. Mas vou dizer uma coisa, tenho falado, a lei da oferta e da procura, né, essa é uma lei que nós nunca vamos ver alguém revogar ela. Eu aprendi ela desde criança, na escola, já no primeiro dia de escola, e automaticamente seguimos por todo o tempo aí, observando essa lei da oferta e da procura. Né? Então, essa é a lei que jamais alguém vai revogar. Então, na situação que se encontra hoje, realmente, no preço do milho, no preço da soja, olha, eu vou dizer que pode tirar até os impostos todos da carne suína, que não vai resolver. Nós precisamos buscar alguma saída diferente, ou o próprio suinocultor independente se reinventar, e o que fizemos agora de um crédito especial e também da redução de impostos, isso é temporário, isso é para dar um fôlego, fazendo com que o nosso suinocultor ele consiga se reinventar, talvez seguir o caminho daqueles que já procuraram há bastante tempo uma outra maneira de buscar o sustento na sua atividade. Mas enfim, a gente está sempre muito atento, sempre discutindo, sempre dialogando com as lideranças, com os representantes, inclusive dos suinocultores, através da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, sempre buscando aí minimizar esses impactos quando eles vêm aí de forma negativa, né? E aí principalmente pelo mercado, diretamente na área aí dos insumos. Mas estamos sempre atentos e à disposição. Show de bola, não temos mais tempo. Infelizmente, olha, se depender de mim, a suinocultura ia prosperar sempre, porque o que eu gosto de carne de porco é uma grandeza, e como e consumo bastante. Deputado, então faça aí o convite, o nosso tempo infelizmente estourou. Amanhã, esse evento do MDB aqui em Tubarão, para aqueles que são simpatizantes ao partido, simpatizantes ao seu nome. Amanhã é um evento bem bacana para conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, né, e as suas bandeiras para um futuro, próximo mandato. Sim, exatamente, né? A minha bandeira para um futuro próximo mandato é aquela que eu sempre prometi, Nilton. Quando vereador eu prometi isso, quando prefeito eu prometi a mesma coisa, quando reeleito prefeito para reeleição eu prometi também essa mesma coisa, e para deputado também prometi. O que eu prometi? Não foi escola, nem
nem estrada, muito menos ambulância, muito menos ônibus e muito menos creche e assim por diante. Eu prometi trabalho. Porque trabalhar eu sei, aprendi com meus pais e preguiçoso eu não sou. Então eu vou continuar prometendo muito trabalho. E quem tem um trabalho forte, os bons resultados com certeza aparecerão. E nós vamos estar ouvindo então as demandas sempre das nossas lideranças e aquelas demandas trazidas até nós, como elo de ligação, nós vamos trabalhar muito forte lá pelo governo do estado, independente de qual for o governo. Mas também nós vamos trabalhar muito forte na questão da legislação e fiscalização. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho, e é assim que nós vamos, e essa é a minha proposta, buscando aí uma reeleição, estando hoje como pré-candidato. Mas enfim, quero deixar aqui então, como você bem falou, o convite, né? Então amanhã à noite, às 19 horas, no Centro Comunitário da Capela São Judas Tadeu, ali no bairro Humaitá, em Tubarão, o primeiro seminário de prestação de contas do deputado Volney Weber do seu mandato, município por município, das obras feitas com emendas impositivas, das obras feitas com desvinculação de recursos especiais, transferências especiais do governo do estado através do nosso convencimento, e das obras marcos, onde tem a nossa participação, a nossa identidade e a participação da nossa bancada do Sul, que é muito importante para fazer com que a nossa região continue crescendo. Então fica aí o convite amanhã, às 19 horas, São Judas Tadeu, bairro Humaitá. Eu conto com vocês, também Niltinho, Rafael e a todos que estão nos acompanhando nesse momento e que possam fazer o convite também para os seus vizinhos, seus amigos e seus familiares. Meu muito obrigado, um bom dia a todos e que Deus nos abençoe sempre, Niltinho, Rafael, a vocês aí na equipe de comunicação e também a todos nós nas nossas atividades, sempre abençoando o nosso Deus aí com muita paz, saúde e muita sabedoria para termos sempre sucesso na nossa vida. Obrigado, deputado. Grande abraço, saúde, sucesso, bom dia. Grande abraço. Tá aí, deputado Volney.